Pessoal, papo rápido sobre por que vai ser tão difícil governar o Brasil a partir do ano que vem. Pautas bombas asseguram que os gastos públicos no Brasil ninguém consegue controlar. Vamos falar disso rapidamente a partir de uma excelente reportagem, aliás, feita pelo Estadão, um jornal onde eu tenho grande orgulho e prazer de escrever uma coluna todas as quintas-feiras. Vamos lá, o que o Estadão publicou? Pauta bomba, ela já supera os 100 bi. A gente pode ver um pouquinho mais em detalhe. O Congresso aprovou, por exemplo, uma possibilidade de mais de 1,2 milhões de servidores públicos em 2019 poderem pedir aumento. Os impactos são cumulativos nas contas públicas e depois vocês, se quiserem ver todos isso em detalhe, vocês param o vídeo e dão uma espiada. Isso aqui foi muito bem feito pelo pessoal do jornal. Cada tipo de renúncia fiscal ou de incentivo ou de medidas que são feitas compensatórias para este ou para aquele setor, elas vão se acumulando e mostram no final um enorme impacto sobre as contas públicas. O impacto sobre as contas públicas, ele é, para vocês terem uma ideia, a gente fala tanto de corrupção no Brasil. As pessoas acham até que a corrupção é o maior problema do Brasil. Eu acho que é um imenso problema, mas não é o maior. Olhem para essa questão dos gastos públicos, da crise fiscal em cima das nossas cabeças. Vejam só, tomando só o que a Polícia Federal diz, a gente percebe que o monumental que é a farra fiscal em comparação ao que a gente já acha que é grande, que é o prejuízo trazido pela corrupção. 123 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal, em 4 anos, deles 42 bilhões de reais só na Petrobras. A farra fiscal, ela equivale à corrupção de todos esses anos da Lava Jato por ano. Aquilo que vem apenas aprovado ali pelos deputados e pelos senadores, praticamente na calada da noite. E isso tem um impacto enorme aqui. Este é o ponto. Isso daqui é dívida pública bruta em relação ao PIB. É por onde os investidores vão olhar a capacidade do governo brasileiro de saldar os seus compromissos financeiros, os compromissos de dívida ou não. Vejam como ela evolui ao longo dos anos e a partir de 2014 a trajetória é para cima. Ela está em 75% do PIB, vai chegar tranquilamente a 80% quando aí todos os sinais de alarma terão soado. O que está acontecendo? As eleições estão próximas, portanto, os deputados, os senhores parlamentares, estão prestando favores àqueles que eles acham que são importantes para que eles consigam votos. Em outras palavras, eles estão assegurando pedacinhos do erário público para corporações. Quando a gente fala de aumento de funcionário público, a gente está falando de corporações. Quando a gente está falando de compensações para transportadoras, nós estamos falando de corporações. Quando a gente está falando em renúncia fiscal para este ou aquele setor da indústria ou do agronegócio, nós estamos falando também em corporações. Notem que eu não estou criticando ninguém. Eu apenas estou tentando trazer para vocês a ideia de que se estamos numa crise distributiva, isto significa que aquilo que se poderia distribuir acabou. Agora cada um quer o seu, cada um quer o seu pedaço. O resultado é um impacto como esses que vocês estão vendo nas contas públicas, nos gastos públicos e, na minha interpretação, aí está a raiz de um problema sério para quem quer que seja presidente o ano que vem. Se não atacar a questão dos gastos públicos, não temos como atacar a questão fiscal. Somos um país que gasta mais do que arrecada, a gente gasta o que não tem. Como é que vai resolver isso o ano que vem? Ficou pior ainda para ser resolvido. Acompanhe essa questão com cuidado e na hora de votar pense nisso. O candidato é alguém que tem propostas sérias para lidar com gasto público e o buraco nas contas do governo?